Diz assim a palavra do Senhor: o diabo que as enganava foi lançado no lago de fogo que arde com enxofre, onde já havia sido lançada a besta e o falso profeta. Eles serão atormentados dia e noite para todo o sempre. Amém? Amém. Podeis assentar, meus irmãos. Amém? Versículo 9 então diz que se refere às nações. As nações, o mundo, as pessoas. Glória a Deus. Meus irmãos, atente bem para que a palavra fala conosco, nos revela. O Senhor criou lá no princípio os céus e a terra, e o Senhor criou os anjos, é isso que a Bíblia nos revela, fala para nós. Criou os anjos, e lá no céu era tudo perfeito, era tudo maravilhoso. Era o reino de paz, o reino de alegria, o reino de felicidade. Era o paraíso. Até que em um anjo se achou iniquidade. Em um anjo. Em um único anjo. Por causa das suas características. Era um anjo, a Bíblia descreve, né? Era um anjo bonito, um anjo poderoso. Era um anjo, podemos dizer assim, do mais virtuoso, que reunia mais qualidades. Ok? Então nele nasceu a iniquidade, nele nasceu o pecado, nele nasceu a mentira, nele nasceu o mal. O mal até então não existia. Glória a Deus. Igreja, Deuteronômio 29 diz assim para nós: o que é revelado é para nós, o que é encoberto é para Deus. Então, tem coisas que nós não sabemos. Não sabemos exatamente como as coisas aconteceram. Exatamente como aconteceram. Porque a Bíblia não revela. Então, a gente só tem informação, conhecimento daquilo que a Bíblia nos revela, que Deus nos revela através da sua palavra, e alguns esclarecimentos que Ele revela por meio do seu Espírito. Ok? Fora isso, a gente não sabe o que aconteceu. O que a gente sabe de fato é que esse anjo, lá chamado de Lúcifer, ele se rebelou. Ele se ensoberbeceu-se, ele se engrandeceu. Isso é o que a gente sabe. Por que isso aconteceu? Simplesmente porque ele tinha tantas qualidades e ele viu em si mesmo essas qualidades e ele passou a adorar a si mesmo? Ou será que teve algum incentivo para que isso acontecesse? Por quê? Porque a palavra de Deus, lá em Provérbios 27 e 21, diz assim para a gente. Escute. Como o crisol prova a prata e o forno prova o ouro, assim o homem é provado pelos elogios que recebe. Amém? Amém? Então, onde é que nós somos provados? Nos elogios. Ok? Amém? Não é como muitos pensam, que passa por lutas e dificuldades e diz que está sendo provado. Não. Meu irmão, eu estou na prova. Estou passando por luta, por dificuldade, estou na prova. Não, meu irmão, você não está na prova. Você está na prova quando você é elogiado. Quando você passa por lutas e dificuldades, está provando, sendo provada a sua fé. A sua fé. Não você. Amém? Bom, é o que diz lá, né? A palavra de Deus. Vamos ver lá. 1 Pedro 1, 6 e 7 diz assim: portanto, nesta verdade exultais, mesmo considerando que agora e por algum tempo ainda tenhais de ser afligidos por toda espécie de provação. Assim acontecerá para que a sinceridade da vossa fé seja atestada, muito mais preciosa do que o ouro que se corrompe, ainda que refinado pelo fogo, exultando em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. E lá, Tiago,
capítulo 1, versículo 2, diz assim: meus amados irmãos, considerai motivo de júbilo o fato de passardes por diversas provações, porquanto sabeis que a prova da vossa fé produz ainda mais perseverança. E ele dá uma relação do que acontece quando nós passamos pelas dificuldades e a nossa fé fica de pé. A nossa fé somos nós, é a nossa fé. Então as lutas e as dificuldades, como Jó passou pelas lutas e pelas dificuldades, não foi para provar Jó, foi para provar a fé dele. E a fé de Jó permaneceu de pé. Mesmo sem família, mesmo sem bens, mesmo sem saúde, a fé dele permanecia de pé. Qual era a declaração que ele fazia? Eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará. Amém? Amém? Então, tribulações, lutas, prova a nossa fé, a nossa segurança, a nossa confiança, a nossa convicção. Onde está a nossa certeza, a nossa convicção? Onde está a nossa fé? Onde está a nossa dependência? Então, as lutas vêm para isso, para provar se nós realmente acreditamos, confiamos e dependemos em Deus, ou se a gente acredita, confia e depende do homem. Amém? Da estrutura do homem, da terra. E aí o Senhor diz: aqueles que confiam no Senhor, aqueles que colocam Deus como seu braço forte são benditos. Aqueles que colocam o homem como seu braço forte são malditos. Amém, igreja? Amém? Então, eu imagino que Lúcifer, fato, se revoltou, se rebelou. Especulação por esse versículo, eu imagino que tinha anjos próximo dele e vivia tecendo elogios. Mas você é um anjo lindo, você é o anjo mais lindo que existe aqui no céu, você é um anjo poderoso, você é um anjo maravilhoso, você é um anjo grandioso, não existe outro como você. Então eu imagino que ele teve esse incentivo, vamos dizer assim, entre aspas, para que a soberba entrasse ao seu coração. Se a palavra de Deus diz que nós somos provados nos elogios, então eu imagino que ele foi bombardeado com elogios e ele foi reprovado. Começou a se enxergar realmente como aquele anjo poderoso, maravilhoso, glorioso, e que por essa razão não tinha por que se submeter à liderança de ninguém. Eu sou autossuficiente, eu sou sábio o suficiente para me conduzir, eu sou belo o suficiente para me sustentar. Eu não tenho por que obedecer ordens de ninguém, eu sou autossuficiente. E assim, descendo ao coração, ele vem e começa agora a ter essa ideia, essa vontade de não mais ser de ordem, mas ter o seu próprio comandado, seus próprios comandados, seu próprio exército, seus próprios liderados. E aí a Bíblia revela isso aí já é revelação. Ele diz que o coração sim vai descer, se soberbeceu, e ele declarou: subirei no mais alto, até as nuvens, e estabelecerei meu trono acima das estrelas de Deus, e serei semelhante ao Altíssimo. Então o que ele colocou no coração dele? Eu vou colocar meu trono no lugar alto, vou colocar sobre as estrelas de Deus, ou seja, eu vou colocar meu trono sobre alguns anjos que eu vou comandar, eu vou ser semelhante a Deus. Deus dá ordem de lá e eu dou ordem de cá. Ele comanda os dele, eu comando os meus. Vou ser semelhante a ele. Glória a Deus. Amém? Para que isso acontecesse, foi propagado essa vaidade, orgulho, ganância, ambição, que nasceu, saiba disso, igreja, olha, isso não existia, não foi Deus que criou essas coisas. Porque algumas pessoas, ele mesmo propaga isso em nosso meio, dizendo que Deus é culpado do que acontece, porque Deus criou o mal.
Mas Deus não criou o mal. Quem criou o mal foi Lúcifer. Deus criou Lúcifer, mas não criou o mal. Não criou o mal. Tá? Amém? Deus não criou a mentira. Quem criou foi Lúcifer. Ele diz, diabo, né? Lúcifer, diabo, seja como for, o inimigo, vamos colocar assim, tá? Que é aquela legião, não é um, é a legião. Então Jesus declara claramente ali que o inimigo nunca se firmou na verdade, foi homicida desde o princípio, e ele é pai da mentira. Pai da mentira. Ele gerou, ele criou a mentira. Então, antes disso não existia, gente, tá? Bem, não existia nada disso. Glória a Deus. Para restabelecer a paz no céu e tirar esse câncer ou esse mal que se propagou no meio dos anjos, eles foram expulsos do céu. Perdeu algumas características, né? Aquela de luz passam a ser escuridão, trevas, sombra. É lançado no reino de trevas, escuridão, não tem luz em si mesmo e não enxerga a luz. Aleluia. Amém? Não tem luz em si mesmo e não enxerga a luz. Foi banido da luz. Foi banido da luz. Glória a Deus. E aí Deus vem e cria o homem, segundo a sua imagem, conforme a sua semelhança. Aleluias. Deus faz em 2 tempos, né? Faz o homem do pó da terra e cria o homem na sua natureza espiritual. Cria para o seu louvor, para a sua adoração, mas é uma nova criação aí de Deus. E Deus cria de uma forma diferente. Os anjos foram criados eternos. Deus criou uma natureza eterna e uma natureza que poderia perecer. Por quê? Porque havia acontecido já algo no céu em que, pelo livre-arbítrio que Deus cria, suas criações são livres para fazerem o que querem. Glória a Deus. Sabendo que vocês têm as consequências do que vocês decidem fazer. Só tem as consequências, óbvio, você faz o que quer, mas não é você faz o que quer e tem um resultado que quer. Você faz o que quer e o resultado depende do que você faz, não do que você quer. Glória a Deus. Amém? O resultado, as atitudes são decisões nossas. Os resultados não. Os resultados são consequência. Amém, igreja? Então, você quer um resultado positivo? Então, não decida ter um resultado positivo. Não escolha um resultado positivo. Escolha ter atitudes que gerem resultados positivos. Ok? Amém? Para você não querer uma coisa e fazer outra. E depois se frustrar quando o resultado não vier, o resultado esperado. Porque você acha que você luta por resultados. Não, você luta por gerar resultados. Nós lutamos para gerar resultados. Nós lutamos para fazer o que é certo. Nós lutamos para agir da forma correta. E aí os resultados serão consequências. Bem, que é o que o Senhor diz, a palavra diz. Que cada um dará conta daquilo que faz. Tudo que nós plantamos, nós colhemos. Aleluias. Glória a Deus. Amém, meus irmãos? Então, o inimigo veio, diante dessa criação, ele vem tentar nos enganar. Porque uma nova criação, agora, uma criação que Deus ama, tem uma paixão especial, porque nós fomos feitos do pó da terra e fomos criados dele mesmo. Tá? Amém? Os anjos foram criados pelo poder de Deus. Haja anjos e existiram anjos. Nós não fomos criados assim. Nós fomos criados feito pela própria mão de Deus e nós somos criados pelo sopro dele. Não pela palavra dele, mas pelo sopro dele. E quando nós tivemos o sopro dele na nossa criação, nós absorvemos parte dele. Então a nossa natureza espiritual é uma natureza divina. Aleluias. Glória a Deus. Amém?
Então isso gera ciúme, gera ódio daquele que havia sido banido. Ele vem sobre nós para nos enganar, porque ele sabe que a única maneira de fazer isso, de a gente perder esse relacionamento tão grandioso com Deus, tão maravilhoso, é através, assim como ele, da desobediência, do pecado. E ele consegue então enganar o homem, e o homem então peca, perdendo esse relacionamento com Deus, perdendo esse contato com Deus. Glória a Deus. Amém? Mas Deus desistiu do homem? Não. Deus não desistiu do homem. Então Deus continua falando com o homem, Deus continua enviando mensagem para o homem, Deus continua tratando com o homem, Deus continua todo esse tempo tentando resgatar o homem, a ponto de nos últimos dias ele enviar o seu próprio filho para dar vida por nós, para nos resgatar. Então Deus, desde o jardim do Éden, quando o homem caiu, Deus vem tentando resgatar o homem. Aleluia. Amém? Glória a Deus. Sabendo disso, o nosso adversário não descansa. E o nosso adversário, como o seu nome diz, adversário, se coloca como opositor, como adversário, para não deixar que isso aconteça. Então fica Deus de um lado tentando nos resgatar e o inimigo do outro lado tentando nos manter presos, escravizados, nos manter no pecado, para que a gente não receba de Deus a salvação. Amém? Então, é a luta que Efésios fala. Nós não lutamos contra a carne e o sangue, mas contra principados, potestades, hostes espirituais da maldade, dos lugares celestiais. Ele está dizendo, existe essa ordem espiritual, essa legião que foi expulsa de lá, que luta de contínuo contra nós, para nos aprisionar no pecado, para que a gente não seja resgatado por Deus. E é aí onde Apocalipse diz, como é que ele faz isso na humanidade? Através do engano, através da mentira, através da sedução, através da persuasão. Aleluia. E para que ele engane você, ele inventa as mais diversas histórias. Ele mente, ele engana de todas as formas. Porque ele não pode induzir ou obrigar o homem a acreditar em nada. É o homem que decide acreditar. Então, ele tem que contar uma história que o homem decida acreditar. Tem que inventar algo que o homem decida acreditar. Porque você precisa acreditar. Para que você siga. Aleluia. Então, por isso nós temos tantas religiões. Por isso nós temos tantas histórias, tantos conceitos. Aleluias. A respeito da vida, a respeito de Deus. Que tem Deus, não tem Deus, Deus existe, Deus não existe. Aleluias. Existe aquilo que é verdade, que é única, verdade é só uma, e existe aquele monte de mentiras, de histórias que são criadas e contadas para que a gente se confunda, a gente fique na escuridão e a gente termine fazendo a opção pelo engano, não conhecendo a verdade e, consequentemente, não sendo livre. Então eu ouvi 2 testemunhos desses dias de 2 pessoas envolvidas com esses espíritos. Porque tem pessoas no mundo que se envolvem com eles, são enganados de tal ponto que são arrastados para se relacionar com eles, para viver com eles. Tá? E existem pessoas que são enganadas, mas que não são arrastados para estar com eles. Levam uma vida comum, levam uma vida normal, não tem religião nenhuma, não acredita em nada, mas isso também é engano. Amém? Dentro desses que são enganados, tem um grupo que é muito mais difícil da verdade chegar. Muito mais difícil da verdade chegar. É muito mais difícil. O inimigo engana de tal forma que solidifica esse engano. E fica muito difícil a verdade chegar, essa pessoa abrir os olhos.
Aleluias. Então existem aqueles que mexem com o ocultismo, magias, com feitiçarias, com encantamentos. Glória a Deus, tá? E aqui no nosso Brasil nós temos muito. Hoje aqui é considerado uma religião de origem africana, né? De África ali de origem africana. E essas pessoas são difíceis, da verdade, chegar, mas não tão difíceis quanto aqueles que acreditam no Evangelho segundo Allan Kardec, ou o Espiritismo. Essas pessoas que estão envolvidas com o Espiritismo, essas são muito mais difíceis de, da verdade, chegar, porque o engano, ele é muito mais estruturado, ele é muito mais solidificado. E dentro do engano desses que praticam essa crença, vamos colocar assim, existe ali também Jesus. Então, Jesus também está lá. Então, isso é que torna praticamente impossível de você evangelizar uma pessoa dessa. Porque você vai falar de quê? De quem? De Jesus. Quem é que salva? Jesus. Nós pregamos Jesus. Nós anunciamos Jesus. Se você for anunciar Jesus para uma pessoa dessa, ela vai dizer o quê? Eu tenho Jesus. Você vai me dar o que eu já tenho? Olha só, seria assim, o nível de astúcia do inimigo. Você já tem Jesus. Quem é esse Jesus? É um espírito que tem lá no meio deles, que se faz passar por Jesus. É o Jesus Deus? Não, obviamente que não. Mas é uma figura de Jesus ali, que se passa por Jesus. Então eu vi dois testemunhos. Um seria esse que mexe com o ocultismo, seria comumente conhecido como pai de santo, e um de uma, hoje missionária, de uma espírita, que começou a sua jornada. E normalmente o espírita começa muito cedo, com cerca de 5 anos de idade, ela começou com o seu contato com os espíritos, seria, né? Que ali seria, na concepção dele, seria espíritos, esses anjos caídos, mas seria espírito de pessoas em evolução, evoluídos ou em evolução, seria isso. A base do engano é esse daí. Glória a Deus. E no testemunho dela, o testemunho seria o seguinte: esses dois terminaram conhecendo Jesus verdadeiramente e sendo libertos. Todos dois foram libertos. Mas a forma que cada um deles foram foi bem diferente. O pai de santo conta que ele aceitou Jesus, olha só, com um folheto. Eu digo a vocês, gente, não é para entregar folhetos, entrega folhetos. Ele disse que estava ele com a mulher dele, né? Essa mulher havia sido dada quando ele era ainda menino. O espírito lá deu a ele, essa mulher, ele menino ainda, e ela já de certa idade, e virou mulher dele. Não casou, se juntou. Essa vai ser sua mulher para toda a vida. Diz que estava lá e chegou uma jovenzinha lá e entregou um folheto a ele. Diz que entregou um folheto, falou de Jesus, mas ele disse que pegou aquele folheto, picotou todinho e jogou na cara dela. Glória a Deus. Foi embora. Ele disse que depois o Espírito, é isso que a gente prega aqui, anuncia aqui, que quem faz a obra é Deus, não somos nós. Somos mensageiros, nós temos que obedecer. É Deus quem faz a obra. Se a gente obedecer o que Ele fala, Ele vai fazer a obra. Ele disse que no dia seguinte o Espírito moveu ele a ir até lá, naquela praça, onde ele tinha picotado o folheto, e ir lá e pegar os pedaços do folheto. Ele disse que voltou lá
e ainda tinha alguns pedaços do folheto que havia caído no chão, e ele dizia que o Espírito falava para ele: junte os folhetos, os pedaços, junte. Esse que começou a juntar os pedaços do folheto. E aí chegou naquela frase, terminou formando só uma frase ali, que sobrou dos folhetos: Jesus te ama. Jesus te ama. E ele disse que aquilo ali falou forte ao coração dele, ficou bradando no coração dele, bradando. Foi aí que ele terminou indo à igreja evangélica. Ele disse que ia à igreja evangélica, mas ele ia para levar feitiço para a igreja, pó de pemba, para levar encantamento, para trazer confusão para as pessoas, para fazer o seguinte. Aí ele disse que trazia, presta atenção, ele trazia para a igreja alguns espírito de inquietação. Ele disse para as pessoas não pararem para ouvir a palavra, ficarem para lá e para cá, para não parar de ouvir. Então ele disse que ia para a igreja evangélica para fazer isso, para lançar esses espíritos. Espírito de cansaço, né, para ficar aí cochilando, dormindo, não ficar ouvindo. Espírito também que terminava tirando as pessoas, para as pessoas não ir para a igreja. Então ele disse que ia para a igreja evangélica para fazer esse tipo de trabalho. Tá? Pó de pemba, que é feito com osso humano, né? Eles assam o osso, raspam lá e faz lá encantamento. Eles que levavam para a igreja, chegava lá, olha, soprava na igreja o pó de pemba, para isso atingir os crentes, para os crentes não servir a Deus. Mas agora, depois daquela palavra, ele vai não mais para isso, ele vai agora para ouvir a palavra, ele vai agora para aceitar Jesus. E ele aceita Jesus como seu Salvador. E ele então declara que agora ele fica livre, agora ele realmente sentiu que tinha paz, que tinha alegria, porque lá nesse mundo, nessa condição que ele vivia, ele tinha dinheiro, tinha muita coisa, mas não tinha paz. E a outra foi essa, que estava envolvida desde criança com o espiritismo, e já estava em um estágio muito avançado, porque esses espíritos tinham ensinado muita coisa a ela, e ela havia se tornado uma mestre para estar ensinando vários idiomas, yoga. Ela disse que tudo quem dava era o Espírito. Na escola quem ensinava era o Espírito, tudo quem dava era o Espírito, conhecimento, tudo era esses Espíritos que andavam com ela. E ela tinha também dinheiro, obviamente, viajava para os Estados Unidos, passeava, tinha vários funcionários na sua casa. E dentro de uma dessas funcionárias ou funcionários tinha uma menina, uma jovem, né, que era evangélica. E ela disse que essa jovem, olha só os processos, ela disse que essa jovem trabalhava na casa dela, mas nunca falou de Jesus para ela. Glória a Deus. Só fazia algumas coisas, só tinha um comportamento de crente, óbvio, né? E só algumas coisas. Quando ela botava, ela disse que quando ela ia botar música da Nova Era, por exemplo, aquela música, ela pedia para não colocar. Não bote não esse negócio e tal. Ela tá. E aí elas, de vez em quando, botavam os hinos evangélicos lá, disse que era assim. Mas o que é que essa jovem fazia? Não pregava o evangelho, mas dava testemunho, cuidava dela e intercedia por ela. Então ela foi cerca de 20 anos orando pela vida dela, intercedendo por ela. E levava isso para a igreja, e a igreja orava e pedia. Então foi quando ela conseguiu quebrar todas essas cadeias, todas essas correntes, toda essa prisão, todo esse mundo de engano que ela vivia, e ela terminou aceitando Jesus como seu Salvador. E ela também declara: agora sim, eu encontrei Jesus, e agora sim que eu tenho paz. Porque aí ela fala, né, dos vários guias que tinha aqui, Chico Xavier, fala disso daí, que ela fazia tudo isso daí, né, criptografia. Ela, no testemunho dela, ela fala algumas coisas. Ela escreveu um livro assim, testemunho, embora foi longo, mas foi pouca coisa. Ela disse: eu detalho mais no livro que eu escrevi, que aqui não dá para falar tudo. Foram muitos anos e muita coisa. Ela relata algumas coisas, por exemplo, dessas cirurgias que é feita nesse centro, esses que são espíritos, né? São os espíritos malignos, e que ele diz que normalmente
como eu disse, ela não entrou em detalhe, mas eles não curam, eles camuflam. Ele disse que eles tiram, às vezes, por exemplo, câncer. Você está com câncer no estômago. Aí diz que leva lá e ela faz uma cirurgia. Diz que tira o estômago. Ela disse, eu vi fazer isso. Aí ele disse que tirou o câncer, mas ele não tirou. O espírito não tirou o câncer. Ele pegou o câncer e colocou na cabeça. Aí você vai lá no estômago onde estava, examina, não tem nada. Glória a Deus. Estou curado. Aí mais tarde, você morre com esse mesmo câncer, só que na sua cabeça. Então ela diz que esses espíritos fazem isso. Olha só, o engano, hein? Lembra do engano? Que o inimigo engana aquele que enganava as nações. Foi lançada no lago de fogo e enxofre. E ela deu alguns exemplos de pessoas, né, que teriam sido curados lá e depois terminou o problema aparecendo. Seria porque eles não curam, tá? Eu não sei se tem algum fato que realmente cure, algum momento, mas ela falou disso, que o engano é muito grande lá dentro. E isso gera ela disse que não tem vida, não tem paz. Você é muito atormentado, você é muito perturbado. Você tem dinheiro, você tem fama, mas você não tem paz, não tem vida, não tem paz. Ela fala muito bem, não tem paz. Não tem paz. Por quê? Quem é o príncipe da paz, igreja? É Jesus. É o único que dá paz. E essa é a convicção que nós temos de Jesus. É se você tem paz. Se você tem paz, se eu tenho Jesus. Se você não tem paz, você não tem Jesus. Amém? Glória a Deus. Então, o nosso inimigo, ele quer promover dentro do nosso meio o engano. Ele quer promover isso daí. Ele quer promover discórdia, dissensões. Ele quer promover que a gente não participe dos trabalhos, que a gente não se junte, não se une, não congregue. Ele quer fazer isso, tá? Como ele disse, que eles enviam o Espírito para fazer isso. Ok? Mas nós temos que ter a percepção, nós temos que estar atento. A Bíblia adverte a gente. Gente, vigie e ore para não cair em tentação. Gente, vigie e ore. Seria assim, para vocês não serem enganados pelo inimigo. Para vocês não estar tendo um comportamento que é fruto da manipulação do inimigo. E vocês acharem que é tudo normal. É porque eu sou assim mesmo. É porque eu não gosto disso. É porque eu penso assim. Sem perceber que está sendo enganado. Está sendo manipulado pelo inimigo. É isso que Jesus quer que a gente tenha essa atenção. Vamos concluir aqui, porque já está passando o tempo. Salmo 133, de 1 a 3. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. O que é que o Espírito quer da gente? União. Unidade. União em quê? Em tudo. Que a gente esteja unido. Na batalha, no comer, no partir do pão, no evangelismo, no retiro, no trabalho da igreja, que a gente esteja unidos, como um corpo, como uma família. Olha, vai ter um evangelismo, bora! Vai ter uma limpeza na igreja, bora! Vai ter um retiro, bora! Quando a igreja for, eu vou, porque eu quero estar com os irmãos. O que é que isso vai causar em você? Saúde espiritual. Amém? Aí o inimigo vem e diz o quê? Não vá não. Porque se Deus diz, tem que estar unido, é bom estar unido, tem que estar unido, o inimigo quer que você fique unido? Não. Aí vai dizer, não vá. Obviamente que ele não vai simplesmente dizer a você, não vá. Ele vai dar motivos para você não ir. Ah, porque eu não posso, porque eu não gosto, porque eu não tenho condições. Ele vai criar motivos para que você decida, por exemplo, não ir. Não fazer. Entendeu a situação? Aleluias. Por isso nós temos que vigiar. Nós temos que andar segundo a palavra, não segundo os nossos sentimentos, igreja. Olha só.
Gálatas 5, de 16 a 23. Digo, porém, escute, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. Porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne. E este opõe-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas, se sois guiados pelo espírito, não estáis debaixo da lei. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são, aleluia. Então ele fala de carne e de espírito aqui. Se vocês observarem aqui, igreja, esse espírito está com letra maiúscula. Normalmente, quando a palavra de Deus, a Bíblia grifa espírito com letra maiúscula, está se referindo ao Espírito de Deus, ao Espírito Santo. Não ao nosso, mas ao Espírito Santo. Então ele está dizendo, andai em espírito, ou andai com o Espírito, ou andai com o Espírito Santo, andai conduzidos pelo Espírito, andai guiado pelo Espírito. Glória a Deus. É isso que ela quer dizer. Amém? Porque quando nós andamos guiados pelo Espírito, nós vamos fazer aquilo que agrada a Deus. Quando nós não somos guiados pelo Espírito, nós vamos ser guiados por outra coisa. Nós somos guiados pelo inimigo, que é o que age na carne. Então, quando ele fala carne, aqui não fala inimigo, mas seria isso. Mas vocês são guiados pelo inimigo. Ou vocês são guiados pelo Espírito de Deus, ou vocês são guiados pelo inimigo. Ok? Quando nós somos guiados pelo inimigo, promovemos isso. Idolatria, feitiçaria, inimizades. Olha, quem promove inimizade, igreja? Quem promove dissensão, contenda, igreja? Não é o Espírito de Deus, é o espírito maligno. E a gente tem que concordar com isso? Tem que aceitar isso? Não! A gente tem que ser inimigo de alguém? Não! A gente tem que ter raiva de alguém? Não! Então, se a gente se pegar nessa situação, o que é que a gente faz? Espírito Santo, me guia aqui, porque eu estou sendo guiado pelo inimigo. Eu tenho que quebrar isso, eu tenho que acabar isso. Eu tenho que ser amigo, eu tenho que estar aliado ali, eu tenho que estar junto. Eu não posso ser inimigo. E a gente não pode tratar as pessoas como inimigas. A gente tem que estar trazendo as pessoas. Os irmãos, meu irmão, não quero conversar com você, mas eu quero com você, venha para cá. Fique junto, estamos juntos. O pecador lá fora também, meu irmão, venha para cá, meu amigo, venha para cá, venha para a casa do Senhor, venha conhecer Jesus. Essas são as obras da carne, aqueles que são guiados por esses espíritos. Bebedice, glutonaria. Então ele está dizendo, olha o que ele faz com você. Ou coisas semelhantes a esta, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse. Os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Aqueles que ouvem o inimigo vai ter o mesmo destino do inimigo. Não importa o que faça. Fez o que o inimigo quis, vai ter o destino dele. É isso que a Bíblia nos assegura. Mas o fruto do Espírito, de novo com letra maiúscula, é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei, não há juízo, não há julgamento contra as pessoas que são guiadas pelo Espírito para praticar essas coisas. Guiados pelo Espírito. Romanos 14, 12 a 14 diz, cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Assim que não nos julguemos uns aos outros. Antes, seja o vosso propósito não pôr tropeço ou escândalo ao irmão. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém? Amém. Então, a palavra dele lá em Romanos também, ele diz assim, que filhos de Deus são aqueles, olha só, filhos de Deus são aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus. Filhos de Deus são aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus. Amém? Então, se deixe ser guiado pelo Espírito, igreja, e não pelo inimigo que opera em nossa carne. Vamos ficar de pé, vamos orar ao Senhor.